Bom, gente, agora dando continuidade, eu vou falar sobre um conceito muito importante dentro do Notion, que são as bases de dados, ou databases. Você pode pensar nessas bases de dados como containers para organizar várias páginas em uma única estrutura. E dentro desse container, você pode contextualizar e filtrar as informações de cada página e visualizar elas de diferentes formas. É como se fosse uma tabela de páginas. Eu vou mostrar no exemplo e vai ficar um pouco mais claro isso. Então, para criar uma nova base de dados, você vem aqui na barra, pesquisa por base de dados. E como eu falei, elas podem ser visualizadas de diferentes formas. Então, na hora que a gente vem aqui criar, ele já dá aqui várias opções, uma visualização em feed, em lista, em galeria, quadro, e eu vou explicar elas mais para frente. Por enquanto, vamos focar na tabela. Você pode criar essa nova base de dados como inline, então vai ser um bloco dentro dessa página com uma base de dados, ou você pode criar ela como uma nova subpágina inteira. É o que eu vou fazer aqui nesse caso. E assim que a gente cria, ele vai dar aqui algumas opções. Você pode importar um CSV. Então, se você já tiver uma tabela criada em outro software, como Excel, por exemplo, você pode só baixar o CSV dela e importar aqui para dentro do Notion. E você tem alguns modelos, alguns templates prontos já. Então, tem aqui um modelinho para controle de tarefas, projetos, central de documentos, que você pode começar trabalhando em cima deles. Aqui, por exemplo, eu vou começar com uma nova base de dados vazia. E aqui a gente vai ter a nossa estrutura. Aqui cada linha vai ser uma nova página e cada coluna vão ser propriedades que você pode adicionar. Então, eu vou criar uma base de dados de tarefas, que é uma bem comum de ser feita. E eu vou adicionar aqui duas páginas, que seria uma para cada tarefa. Então, seria tarefa 1 e tarefa 2. Agora, a gente pode começar a adicionar propriedades para contextualizar e organizar essas informações. Então, eu venho aqui em adicionar propriedade. E, de novo, ele vai ter vários tipos e ele vai me mostrar aqui. Ele já mostra algumas sugestões aqui com base, né, no nome da nossa base de dados de tarefas. E mostra alguns aqui comuns. Um muito legal é o tipo de status. Então, eu vou adicionar uma propriedade de status. E o próprio Notion deixa a gente selecionar se essa tarefa está como não iniciada, em andamento e concluída. E você pode classificar elas com base nisso. Então, eu vou deixar uma para cada um. E a gente pode continuar adicionando propriedades. Outra muito interessante é a de seleção, que você pode criar tags e categorizar as suas páginas. Então, eu venho aqui na selecionar. Você pode mudar o nome também dessas propriedades. Então, é o tipo selecionar. Mas eu posso colocar aí o nome como categoria, por exemplo. E aqui em editar propriedade, eu posso ir adicionando opções para ela, que seriam as tags. Então, eu coloquei uma tarefa aqui, poderia ser, por exemplo, uma lista, uma apresentação. Você pode editar também a cor dessas tags, pelo mesmo menu aqui dos blocos. E assim eu posso vir aqui e escolher uma categoria para cada página. Isso vai ficar bem fácil na hora de filtrar e ordenar os dados também, que eu já vou mostrar. E você pode ir adicionando mais propriedades aqui para ir organizando esses dados do jeito que você achar melhor. Tem vários tipos aqui, então a seleção múltipla, que vai ser igual à da categoria, só que você pode escolher mais de uma opção para a mesma página. Número, texto, você pode mencionar uma pessoa, telefone, link, mídia. Outro jeito de fazer esse status da tarefa seria com uma checkbox aqui. E eu coloco aqui o nome como concluído. E aí eu posso só marcar como sim ou não. E é isso, você pode ir adicionando mais propriedades para ir contextualizando e organizar essa informação. Com essas propriedades criadas, a gente pode começar a filtrar e ordenar as nossas páginas. Então, aqui, eu vou editar esse aqui de concluído e vou colocar um tipo data para colocar uma propriedade de prazo, que também é muito comum aqui, né, para uma base de dados de tarefas. Então, eu vou escolher aqui um prazo para cada uma. E, a partir disso, a gente pode começar a filtrar e ordenar esses dados. Então, eu posso vir aqui, ó, filtrar e ordenar. Então, eu posso criar um novo filtro de acordo com uma propriedade específica. Então, eu venho aqui em status da tarefa, por exemplo, e eu quero que sejam exibidas só as tarefas que já foram concluídas. Então, eu clico aqui em concluídos e ele passa a fazer isso para mim. E eu posso ordenar também. Então, eu vou remover aqui esse filtro. E, por exemplo, eu quero que o prazo apareça de forma decrescente. Aqui ele está de forma crescente, né? Eu venho aqui em ordenar, escolho a categoria de prazo e venho aqui para decrescente. Ele vai alternar a ordem que essas páginas vão aparecer para mim dentro da tabela. E outra coisa muito importante quando a gente fala de bases de dados são as relações. Que se você tiver mais de uma base,
elas podem se relacionar entre si. Então, por exemplo, para a base de dados de tarefas, você pode querer que uma tarefa esteja associada a uma disciplina que você está cursando naquele semestre, por exemplo. Então, se a gente tiver uma outra base de dados de disciplinas, foi que eu criei aqui para exemplificar, então, até aproveitar essa nova aqui para mostrar que como a gente criou essa base de dados como uma nova página, a gente também pode adicionar uma descrição, um ícone, uma capa para ela. E eu criei aqui essa base de disciplinas bem simples, só que com nome, código e carga horária, para a gente poder fazer essa relação. Então, por exemplo, se lá na base de dados de tarefas eu quiser que uma das tarefas seja associada à matéria de cálculo, por exemplo, é só eu vir aqui, escolher uma nova propriedade do tipo relação, escolher qual base de dados eu quero fazer essa relação, então aqui no caso disciplinas, e pronto. Agora eu posso escolher, por exemplo, essa apresentação, eu quero que ela seja de web, então ele vai puxar diretamente da base de dados de disciplinas e eu posso escolher aqui ela como programação web, e assim você pode relacionar essas duas bases de dados diferentes. Eu mencionei antes que essas bases de dados podem ser visualizadas de diferentes formas. Então aqui a gente está vendo ela como uma tabela, mas se eu vier aqui em nova visualização, bem embaixo do título, ele vai me dar aqui várias opções: quadro, galeria, lista, gráfico. Tem diversas formas que você pode apresentar essa base de dados, e cada uma delas vai ter suas características de personalização e tal. Então eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo.